Boa noite, mulheres. Bora lá. Vamos começar mais uma noite abençoada. Amém. Estão me ouvindo bem? Dê um joinha aí, tá? Então tá certo. Vamos lá, estou muito ansiosa. Estava aqui já preparando o estudo de hoje e já sentindo a presença de Deus. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais um dia muito poderoso, viu? Então, muitas expectativas para o que Deus vai fazer aí no lar de cada uma de vocês. Tenho certeza que vai ser muito especial. A paz do Senhor a todas. Sejam bem-vindas. Aquelas que hoje vai ser a primeira aula, que não estavam na anterior também, sejam muito bem-vindas, tá bom? Hoje praticamente vai ser a aula mais valendo. Na semana passada a gente fez uma introdução, eu me apresentei um pouco, falei um pouco sobre qual o intuito dessa mentoria. Então também vou dar uma introduçãozinha hoje bem rápida, mas hoje a gente vai direto para o nosso tema da aula 2, bem? Então hoje, antes da gente começar, eu vou pedir para a Rosa, que é uma das voluntárias aqui do Florescer, já tá ok aí, Rosa, tá tudo certo? Ok. Então Estão me tá bom. ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, só não estamos te vendo. Não sei se você não conseguiu abrir a câmera, mas quem puder, a gente está pedindo, gente, para vocês abrirem, tá bom? A câmera, quem puder, para a gente poder se conectar mais ainda, né? Porque a gente sabe que o online, assim, tá cada uma no seu cantinho, então a gente olhando o rostinho uma da outra, a gente consegue se conectar ainda melhor. Então, eu vou pedir para a Rosa, que é uma das voluntárias aqui, uma das nossas intercessoras no projeto Ação Florescer, ela vai fazer uma oração para a gente iniciar, amém? E eu sei que vai ser uma noite Amém. poderosa. Pode ir, Rosa? Amém. Cumprimentar a todas, né? Graça e paz. Mais um dia de vitória vencido, né? As que estão aqui, as que vão entrar. Como a Jaque disse, eu sou a missionária Rosa, Rosângela, mais conhecida mais como missionária Rosa. E estou assim desde o começo desse projeto e creio que cada uma de nós fazemos parte do propósito de Deus, o projeto que nasceu no coração de Deus. E quem crê dá amém. Vamos Amém. orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos agora na tua presença, pedindo a ti que nos cubra, Pai, com a tua misericórdia, com a tua graça, com as tuas bênçãos, que todo empecilho nesta noite venha cair por terra. Tira, Senhor, tudo aquilo que for atrapalhar, tirar nossa atenção. E eu te peço, Pai, nesta noite, que esse estudo seja como ali na parábola do semeador, ó Pai, em Mateus, que essa semente seja lançada no coração fértil, que aquele coração, Senhor, que ainda permanece pedregoso, Pai, aquele coração que permanece espinhoso, que ele venha a ser transformado, porque a tua palavra nos garante, Pai, esse projeto, onde alcançar mulheres por todo lugar, que sejamos, ó Pai, libertas, ó Senhor, que milagres venham trazer a cura, aquelas que necessitam, os parentes, Senhor amado. Eu te peço, Pai, que nesta noite nós sejamos também alcançados com aquela que ainda não conhece a tua palavra, que a salvação venha se manifestar no meio de cada uma de nós, e assim nós te agradecemos. Continue conosco, Espírito Santo, nos auxiliando para aquilo que for necessário. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, mulheres. Quem está com Bíblia aí, papel e caneta, atentas, amém? Porque hoje a gente vai começar e essa primeira parte, ela não está lá no conteúdo de apostila, é uma parte que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes aqui, quem está aqui hoje pela primeira vez, que não conseguiu acompanhar o ao vivo da semana passada, levanta a mãozinha na câmera mesmo, ou aqui, e estou vendo aqui que tem algumas mulheres que estão pela primeira vez. Então, só para me apresentar para vocês, eu sou a Jaqueline Café, né, a Jaque Café, mais conhecida aí. Sou pastora da Bereana São Bernardo do Campo, né? Sou casada com o Henrique Café, tem bastante gente que veio através do Instagram dele, do Telegram. Sejam muito bem-vindas. E é um prazer estar com vocês aqui. Hoje eu lidero esse projeto, que é o Ação Florescer, e nós temos o intuito de compartilhar a palavra de Deus com mulheres de todas as igrejas, de todas as idades. Enfim, como eu disse na semana passada, nós, como mulheres cristãs, mulheres que amam a Jesus, precisamos cada dia mais nos levantar como mulheres que entendem e dominam a palavra de Deus, amém? Nós estamos em um tempo onde nós vemos na nossa sociedade movimento feminista, várias
coisas se levantando de uma forma muito forte, muito potente, focadas no que realmente eles querem pregar, não é mesmo? E nós, como mulheres que cremos na palavra de Deus como verdade, a gente tem o foco aqui de compartilhar a palavra de Jesus de uma forma verdadeira, de uma forma simples, que todos entendam, e capacitar mulheres, através desse conhecimento, a serem ainda mais edificadas e também edificar vidas, né? Então, tudo que você for consumir aqui, como eu disse também na semana passada, às vezes você vai ouvir alguma coisa que você já ouviu, que você já sabe, mas mesmo assim, peça que o Espírito Santo também te use para revelar essa verdade a outras vidas, tá? Então, esse também é o intuito desse encontro, para te encorajar também, que você, mulher, pode já também compartilhar a palavra de Deus, não tenha medo de ir fazer fazer o que Jesus nos mandou, pregar o evangelho, tá bom? E alcançar outras mulheres, encorajar outras mulheres a serem mulheres que confiam no Senhor e que acreditam na palavra de Deus. Amém? Então, hoje, antes de compartilhar aqui, de começar a compartilhar alguns slides, algumas coisas práticas que a gente vai fazer, quero fazer uma introdução com vocês. E aí, quem está com Bíblia para acompanhar, eu vou citar algumas passagens aqui, e aí é bom vocês acompanharem, né? Eu sou pastora na igreja bereana, e como um bom bereano, a gente vai sempre confirmando nas escrituras, né? Tudo que a gente fala confirma nas escrituras, vai lendo para que nada saia, né, do que a palavra de Deus diz. Então, hoje, a nossa segunda aula é confiança, e a gente já vai começar a imergir dentro desse tema de uma forma muito profunda, né? Então, aqui como a Rosa orou, que nada interfira esse momento no nosso pensamento, no nosso espírito, mulheres. Então, foco para o que Deus quer nos revelar nessa noite, através, como eu disse, talvez de coisas que você já ouviu, mas que Deus quer te revelar algo ainda mais profundo. Amém? E antes da gente entrar nas aplicações, eu quero conversar com vocês sobre mulheres que vocês já conhecem da palavra, mas eu quero realmente trazer essas histórias de uma forma que a gente vai entender a confiança como algo que realmente é uma atitude que a gente aplica, né? Ser uma mulher confiante, a gente falou na semana passada que algumas compartilharam o que entendem do que é ser uma mulher confiante. A gente teve aqui várias opiniões, né? Formas de dizer sobre isso. E a gente concordou em uma coisa, que a mulher confiante é a mulher que confia em Deus no controle de toda a sua vida. Amém? Então, isso é algo que a gente confirmou e é algo que é muito real. Porque quando a gente fala de confiança, e até quando a gente pesquisa sobre essa palavra confiança, aí se você jogar no Google depois, se você for no dicionário do Aurélio aí, na nossa língua portuguesa, se eu for procurar confiança, se trata de você depositar realmente uma esperança, né? Você espera algo que dê muito certo, né? Então você confia em alguém ou em algo que você sabe que vai dar tudo certo, ou sobre alguém que vai cuidar de você, alguém que você realmente pode entregar, né, seus bens preciosos, o que é mais precioso para você. Então, quando se trata de confiança, se trata de entregar algo, né? E aí, como a gente ouve muitas coisas hoje, né, a gente ouve sobre confiar em si mesmo, né? A gente ouve sobre confiar em coisas, confiar nas pessoas. E o conceito aqui, a ideia aqui é a gente realmente trabalhar nossa mentalidade para onde nós precisamos firmar a nossa confiança. Aonde a minha confiança vai ser depositada e ela não vai ser abalada, vamos dizer assim. Eu não vou ser decepcionada, né? Porque quando a gente fala assim, eu parei de confiar, por exemplo, em tal pessoa, é porque nós nos decepcionamos com alguma ação, né? Quando a gente fala que, eu deixei de confiar, como, não sei se vocês já ouviram, mas eu, como pastora, recebo pessoas e a gente ouve, eu deixei de confiar na igreja, eu deixei de confiar, né? Que é também do acreditar. É porque houve uma decepção, houve uma frustração. E essa frustração vem de depositar a nossa confiança no lugar errado, né? Então não faz sentido nem mesmo a gente confiar em nós mesmos, né? Porque quando se trata de nós, somos humanos, somos carne, somos pecadores, então não faz sentido a gente construir uma confiança em nossas próprias forças. Então,
a gente vai começar a mergulhar nessa verdadeira confiança, de onde nós não podemos abrir mão em nenhum momento, e é onde o Espírito Santo ele quer que nós coloquemos toda a nossa atenção, toda a nossa força, que é realmente em Deus. Tá? Então, eu quero compartilhar com vocês 3 mulheres, antes da gente entrar na parte prática, 3 mulheres que eu selecionei aqui para a gente falar sobre um pouco sobre a confiança que elas exerceram, né? E a primeira delas é Maria, mãe de Jesus. E aí a gente vai ler lá em Lucas 1:38. Pode já ir abrindo aí na sua Bíblia. Maria, mãe de Jesus. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu vejo aqui a história de Maria, mãe de Jesus, parece que é uma história inventada, não parece? Não. Uma jovem virgem parece um anjo para ela e fala: mulher, você vai engravidar do Salvador, do seu povo. Eu acho a história de Maria muito impactante e esse versículo que a gente vai ler em Lucas 1:38 é um versículo que quando eu li, eu falei como Maria realmente entendeu o que era confiar em uma palavra, né? Porque vocês conhecem, acredito a maioria que conhece a história Maria, mãe de Jesus, onde aparece para ela, diz que ela vai conceber um filho. E a gente sabe o contexto que Maria estava, onde ela iria ser julgada. O problema não era Maria engravidar, né? Como hoje para a gente é normal. Às vezes alguém que a gente nem espera na nossa família aparece grávida, mas assim, no começo fica um pouco chocado, mas depois tá tudo certo, tá bom, engravidou, tá tudo bem. Mas aquele contexto que Maria estava, o problema não era nem engravidar, o problema era a vergonha que ela levaria, né, sobre isso, a vergonha que ela passaria, a humilhação, a forma que a sociedade ali ia agir contra ela, já sendo, né, o que a gente entende quando a gente vê da história de Jesus, que Maria vem de uma família humilde, de uma família pobre, uma família necessitada. Então, imagina, além disso, além de, né, dessa vida, ser acusada, ser xingada, ser humilhada pela sociedade ao seu redor. Então, quando eu olho para Maria aqui, e eu queria que vocês se colocassem por um momento no lugar de Maria, se um anjo aparecesse para você, nesse contexto dela aqui, aonde você sabe que no momento que as pessoas descobrissem, você seria totalmente pisada e humilhada, se você diria sim para esse propósito de Deus, né? Porque quando a gente olha aqui para a história de Maria, a gente vê essa mulher dizendo sim para algo que não traria nenhum benefício para ela de imediato, né? Porque muitas vezes o Senhor ele nos oferece, né? Ele fala, eu tenho isso para sua vida, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito para sua vida. Mas nem sempre aceitar esse propósito, confiar de que vai dar tudo certo, vai trazer um benefício imediato para a nossa vida, né? Muitas vezes vai demorar, vai ter sofrimento, vai ter um processo longo, vai ter queda, vai ter choro, vai ter muita coisa nesse caminho até que chegue a grande promessa do Senhor. E quando eu olho para Maria, aqui no versículo 38, que é o que ela responde ao anjo do Senhor, eu olho para uma mulher que confiou no propósito que Deus tinha para ela e na palavra que o Senhor entregou para ela. E eu quero ler com vocês aí Lucas 1:38. Eu vou pedir para a Bruna. Bru, você consegue ler? Lucas 1:38. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Exato, só esse versículo mesmo, que foi a resposta dela para o que o anjo entregou, né? E eu não sei, talvez se Maria falasse assim, não, eu não quero, anjo, não esquece, eu não quero ser essa pessoa que vai carregar, eu sei que é o Messias, mas eu não quero isso. Eu não sei se talvez se a resposta dela fosse diferente, Deus não permitiria que ela vivesse isso, a Bíblia não vai relatar, mas eu vejo essa resposta como alguém que entende que a palavra de Deus sobre ela é muito maior do que as circunstâncias. E tem uma frase que Deus falou muito comigo no processo da minha vida, e sempre que eu posso eu repito ela, é que o que o Senhor te disse no seu secreto, só você e ele, ninguém ouviu. O que Deus te disse, ninguém ouviu. O que o anjo falou aqui para Maria, ninguém ouviu.
Então, como que ela ia provar, né? Porque seria muito fácil uma jovem que se diz virgem aparecer falando que estava grávida e falar que foi um anjo que falou para ela que ela ia engravidar de Jesus, né? Nós olhando para Maria hoje, gente, nós ouvindo uma mulher, né? Vamos dizer que Maria chega para a gente e começa a contar isso hoje. A gente não ia acreditar. A gente ia falar, tá bom, tá, eu acredito que você engravidou aí porque Deus quis. Não, a gente julgaria também, a gente jogaria pedra também sobre ela, mas ela acredita que a palavra de Deus sobre ela é muito maior do que qualquer outra circunstância e que ela nem sabia que Deus iria confirmar para o noivo dela naquela época de que foi ele que permitiu, ela não sabia, mas ela simplesmente diz: eu sou serva do Senhor e eu aceito isso. Eu aceito e que aconteça comigo tudo que foi me dito. Então, eu olho para Maria, eu vejo uma mulher que confia na palavra que Deus diz para ela, mesmo parecendo pura, mesmo parecendo que vai dar tudo errado, mesmo ela sabendo das consequências que virão sobre ela. E isso é uma coisa que eu quero, né, já compartilhar com vocês, que fique no coração de vocês. Muitas vezes, eu sei que muitas aqui, se eu abrir, vão ter palavras que Deus entregou para sua vida, né? Que foi Deus que te falou e que muitas vezes você compartilhou com alguém e a pessoa deu risada da sua cara, a pessoa falou, ah, tá bom, tá, você vai viver isso aí que Deus falou, vai. Não acreditou, talvez você disse sim a uma palavra de Deus e as consequências desse sim não foram boas, foram humilhação, foram perseguição, foi tudo pior, tudo ficou mais difícil e às vezes a gente fica, meu Deus, mas eu aceitei, por que eu estou sofrendo? Mas é porque é muito maior do que nós, né? A gente sabe que o que Jesus veio fazer era muito maior do que Maria e José poderiam sonhar ou imaginar para a vida deles. Não era sobre eles, era sobre uma nação, era sobre um povo, era sobre o que Deus tinha para fazer na humanidade. Então, nós precisamos aceitar e guardar com muita fé o que Deus nos diz. E eu quero encorajar você hoje, se você tem uma palavra de Deus para sua vida, realmente guarde essa palavra, por mais loucura que pareça, por mais que as pessoas ao seu redor não creiam, creia você. Se Deus disse que é isso, que ele tem algo para sua vida, ou se Deus te fez uma proposta para viver algo, seja serva, assim como Maria, aceite, mesmo com medo, vá. A gente vai falar sobre isso até um pouquinho mais para frente. A segunda mulher que eu separei aqui para a gente falar foi Ana. Ana, mãe de Samuel, que muitas conhecem também, né? E a gente vai só fazer uma leitura rapidinho aqui em 1 Samuel 1. A gente vai ler o versículo 11 e depois o versículo 18. Então, 1 Samuel, a gente vai ler o capítulo 1, versículo 11 e depois pular lá para o 18. Né? E aí eu vou fazer essa leitura aqui para vocês, para a gente já seguir. O versículo 11 vai dizer assim: Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. E aí, lá no versículo 18, a gente vai ver Ana dizendo: Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Quando a gente olha para Ana, eu imagino Ana, eu não sei se é só eu, mas quando a gente lê essa história, imagino Ana uma mulher depressiva, sabe aquela pessoa que só de olhar você fica triste? Eu imagino Ana assim. Aquela pessoa que só de olhar você sente a tristeza dela de tão angustiada, de tão oprimida que ela vive. E eu vejo Ana assim, né, quando ela chega ali no templo. Uma mulher que sofre há anos com a vontade de ser mãe, né, e ela sofre com a perseguição de Penina, e eu creio que não só de Penina, mas de várias mulheres que viviam ao redor de Ana, que tinham filhos, com certeza ali também caçoavam, jogavam na cara dela, riam, né? Então Ana com certeza vivia ali uma vida muito angustiante mesmo. E a gente vê essa mulher que vive uma vida aí de anos, uma caminhada de depressão, de uma vida angustiada, chegar um dia totalmente diferente no tempo. E a verdade é que
Nesse dia que Ana chega no templo, ela não chega diferente do jeito que ela chega feliz. Não. A gente vê que na história a Ana chega angustiada, desesperada, e é como se, eu não sei se ela sentia que fosse a última tentativa que ela teria com Deus de clamar ao Senhor ali. Mas a gente vê a oração de Ana, ela oferecendo o maior sonho dela ao Senhor. Então era como se Ana falasse assim: Deus, eu quero muito um filho, e se o Senhor me der, em prova de que ele é muito maior, de que o Senhor é muito maior na minha vida do que o meu sonho, eu vou devolver ele para você. Então nem mesmo o que eu mais quero é maior do que o Senhor, sabe? Quando eu vejo a oração de Ana, eu vejo ela exclamando isso também a Deus. É que o Senhor, se o Senhor me der, eu vou te devolver em prova de que o Senhor é bom e de que é para glorificar o teu nome que eu quero ter um filho também. E a gente vê Ana ali chorando, né? A gente conhece a história, a Eli chega, fala que ela está embriagada. E ela fala: eu não estou embriagada, eu só estou muito angustiada, eu sou uma mulher angustiada. E a gente vê Ana já se denominando como assim, alguém que não tem jeito, né? Vamos dizer, aquela mulher que eu acredito que muitos olhavam e falavam: olha, aquela mulher ali é uma mulher que não tem jeito, ela só anda assim, chorando, ela só anda talvez mal arrumada, ela só anda aí desse jeito. Nem sei como que Elcana consegue ficar com essa mulher ainda. Talvez ela ouvia muitas vezes isso. Mas nesse dia ela faz essa oração ao Senhor e ela ora de uma forma diferente. E a gente vê quando Ana sai do templo, daquele momento de oração, ela sai diferente. Porque vai dizer que ali, quando ela disse muito obrigada para o que Eli disse para ela, né? Eli disse para ela: então, vai em paz porque Deus ouviu a sua oração. Eu imagino ela se levantando e falando obrigada, mas aquele obrigada já saiu diferente. Talvez o semblante dela já estava diferente, porque ela sai dali já querendo se alimentar e o rosto dela já não estava mais triste. A gente vai ler aqui na palavra. O rosto de Ana não estava mais triste. E Ana ainda não tinha engravidado, né? Ou seja, nada ainda havia acontecido, mas eu vejo que Ana confiou no poder da oração. Ela colocou a confiança dela no poder do que ela havia entregado ali naquele momento. E eu creio que houve uma experiência com Deus que ela sentiu muito forte ali naquele lugar. E ela se levanta de uma forma diferente. Então eu vejo Ana como uma mulher que confiou no poder da oração. Ela confiou de que Deus atendeu o pedido do coração dela naquele dia. E ela se levanta de uma forma totalmente diferente. E a última mulher que eu quero traçar aqui com vocês é Esther, né? Esther, e a gente vai ler rapidinho também Esther capítulo 4, no versículo 15 e 17 depois. E aí no versículo 15 vai dizer assim, né? Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. E aí quem conhece essa história sabe que Esther, né, vem também de uma família totalmente aí que ninguém esperava nada. E ela vai parar numa posição de salvar o seu povo, né? Ela vai parar na posição de salvar o seu povo. E aqui nesse momento, eu amo esse momento da história, porque Mardoqueu manda um primeiro recado para Esther e a gente vê Esther recuar um pouco. Ela fala: poxa, mas não tem como eu salvar vocês, porque quem se apresenta para o rei sem ele chamar, morre. Não tem como conversar. Se chegar lá e ele não quiser me ouvir, ele me mata. E aí Mardoqueu fala para ela assim: olha, fala que não depende só dela, que se Deus quiser também salvará o povo. Mas quem sabe Deus não te colocou aí, Esther, para esse momento. E eu vejo que nesse momento que Mardoqueu fala isso para Esther, acende uma luzinha assim na cabeça dela, talvez de realmente, Deus pode ter me colocado aqui para me usar nesse momento para salvar o povo dele. E aí ela fala: não, então eu vou me apresentar e eu não sei se eu vou morrer, não importa se eu morrer, mas eu confio de que Deus me colocou aqui para um propósito. Então eu não sei se eu vou morrer, se eu vou viver,
mas eu vou obedecer. E eu vejo uma mulher que exerce a confiança, mesmo correndo risco de vida. Exerce confiança em Deus, mesmo correndo o risco de perder sua própria vida. E essas 3 mulheres que eu escolhi para compartilhar com vocês, elas têm algo que liga de uma forma que talvez a gente não pense em muitos momentos. Às vezes a gente pensa numa mulher confiante, que é uma mulher muito bem resolvida, uma mulher bem profissionalmente, uma mulher, aquela mulher que quando a gente conversa, sabe, parece que tá tudo sempre bom na vida dela, parece que ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ela é uma super mãe, ela é uma mulher, sabe, que emocionalmente ela tá bem, profissionalmente ela tá bem, o casamento é bom, e parece que é tudo tão bom, e a gente fala, cara, essa é uma mulher confiante, sabe? Quando ela fala, às vezes a gente, aquela mulher que às vezes fala de uma forma mais ousada, a gente já fala, nossa, essa mulher é muito confiante, ela passa confiança. Mas quando a gente olha para essas mulheres, a gente vê Maria, uma jovem, pobre, que ninguém dava nada, né? Exercendo a confiança na palavra que Deus deu para ela. A gente vê Ana, uma mulher depressiva, angustiada, que todo mundo falava e ria da cara dela, exercendo a confiança no poder da oração que ela fez ao Senhor. E a gente vê Esther, que veio de uma família, que veio, né, nem cresceu com pai e com mãe, foi criada pelo tio, numa, né, totalmente ali esquecida, se tornando rainha e tomando a posição de salvar o povo de Deus, através de confiar de que tinha um propósito dela estar ali, que ela cria que Deus tinha um propósito na vida dela. Então a gente vê que eram mulheres comuns, não existem mulheres perfeitas, não existem homens perfeitos, existem homens e mulheres de Deus que decidem exercer a confiança no lugar certo, ou na pessoa certa, que é Deus, melhor dizendo, né? No Deus certo. Então, confiança requer atitude. Quando a gente olha para cada uma dessas histórias, nenhuma situação estava favorável para ser confiante. Nenhuma situação estava boa, mas elas tiveram uma atitude de confiança no Deus que elas serviam. E assim a gente vai ver em várias outras histórias da Bíblia, a gente vai ver vários homens e mulheres de Deus escolhendo exercer a confiança. Não, eu estou com medo, mas eu confio. Não, Senhor, eu não sei falar, mas eu confio no que o Senhor tem para mim. Isso é ser confiante, sabe, mulheres? Não é ter uma vida de perfeição. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai se sentir em muitos momentos confiante. A confiança não vai ser um sentimento, ela vai ser sempre uma atitude que você precisa tomar. Você escolhe ter confiança, você escolhe ter fé. Você escolhe, você decide. Eu vou ter fé. Eu vou confiar que Deus ele vai prover, que Deus cuida. Sabe? O que eu mais tenho vivido nos últimos anos da minha vida, os últimos 2 anos da minha vida, tem sido uma vida de provisão de Deus que eu nunca imaginei que poderia viver. Sabe, assim, profissionalmente, eu sempre me imaginava desde novinha uma profissional super bem requisitada, era o meu sonho trabalhar dentro de uma super empresa, de ter várias coisas. E aí, eu fui, em um certo momento, conquistando algumas coisas que já não se que eu falava: "Cara, mas cadê a alegria que eu esperava em conquistar isso?", sabe? Como assim? Era o que eu mais queria e agora que eu tô conseguindo, parece que não é suficiente. E aí Deus me chama para fazer algo que eu tenho que largar toda esse encantamento, né, essa vida que talvez seria perfeita e, e viver de uma dependência total de Deus, sabe? Deus a depender dele. E aí eu falo, e aí eu me sinto completa. Eu falo, Deus, realmente decidi caminhar contigo, é deixar tudo e depender do Senhor. Sabe quando Jesus fala, deixa a sua cruz e me siga, ele realmente tá deixa tudo para trás, sabe? Quando ele fala para Pedro, ó, deixa aí, deixa, deixa a sua profissão aí. Primeiro ele dá para Pedro lá, né, os peixes, faz Pedro conseguir ali os peixes e aí ele fala, ó, agora me segue. Por que, Jesus? Se agora o Senhor me abençoou, agora eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu queria, mas isso daí não vai te satisfazer. Isso daí não vai te tornar alguém melhor. Você não vai se sentir satisfeito. A nossa satisfação sempre estará no Senhor. Sabe, mulheres, eu sei que em muitos momentos da nossa vida
a gente se sente como Ana, a gente passa anos, talvez, enfrentando uma depressão, enfrentando crises emocionais, enfrentando batalhas espirituais que a gente não sabe como resolver, como lutar, mas a nossa confiança precisa ser direcionada para o lugar certo e para o Deus certo. E o Deus certo é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que se revela através desse livro chamado Bíblia, né? Que traz a verdade sobre ele, sobre quem ele é e sobre quem ele quer que nós nos tornemos, né, perante ele. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres comuns que decidiram exercer a confiança no Deus certo. E é isso que nós precisamos fazer. Tá? Não espere sentir confiança para fazer alguma coisa. Decida ter confiança para fazer as coisas. Tá? Então, eu faço porque eu confio. Se Deus me mandou fazer, eu faço porque eu confio. Não sei como vai ser essa loucura. Não sei como que vai acontecer. Sabe, Deus, algumas aqui conhecem a nossa história ministerial, sabe que há 2 anos atrás, quando Deus chamou eu e meu esposo para plantar uma igreja numa cidade totalmente desconhecida, onde a gente não conhecia ninguém, eu falei, Deus, é loucura, nem filho a gente tem para encher o lugar. Nem filho, se eu tivesse já me dado uns 4 filhos aí, tá, pelo menos já tinha uma pequena comunidade. Mas não, Deus fala assim, vai, que eu vou fazer, eu vou fazer. A gente recebeu uma palavra de Deus e decidimos confiar. Decidimos confiar. E aí hoje a gente vê famílias restauradas, pessoas alcançadas, nós amadurecendo em 2 anos o que a gente não teria vivido, não teria crescido espiritualmente, sozinhos, ou onde nós estávamos parados, né, antes. E é isso, gente, exercer confiança sempre vai ser uma atitude. Então, decidam ser confiantes. Amém? E aqui eu já vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que eu vi que alguém mandou alguma coisa. A Joana compartilhou, né? Deus sabe quem escolhe para os seus propósitos, ele sempre escolhe alguém que vai confiar nas suas palavras. Isso aí. Abraão confiou e saiu da sua terra, do meio da sua parentela. Decidiu ser confiante. É isso, né? Quando a gente olha para a palavra, a gente. Claro que Deus não se limita a nós. Então é óbvio que se um não fizer, a coisa vai acontecer mesmo assim. Se eu decidisse há 2 anos atrás a não ir para aquela cidade, se nós tivéssemos dito, não, Senhor, nós não queremos, Deus ia fazer tudo o que ele tinha para fazer naquele lugar do mesmo jeito, porque não depende de mim. Porque às vezes a gente acha isso também, né? Que pode falar, ah, não, Deus, eu não quero, fica fazendo uma chantagem com Deus, sabe? Só para ver se Deus insiste mais um pouquinho em mim. A gente quer sentir Deus, não, insiste mais um pouco, Deus. E não, se a gente falar, não, Deus, eu não quero, Deus vai fazer acontecer do mesmo jeito. Mas tem algo que queima no nosso coração sempre. A gente quer participar do que o Senhor tem para fazer nessa terra. Pelo menos eu quero participar do que Deus tem para fazer nessa terra. Eu não quero ficar de fora, porque a gente já não viveu com ele, assim, lado a lado, né? Igual os discípulos, Jesus. Não caminhou com Jesus lado a lado. A gente não vai fazer parte do que ele tem para fazer na humanidade. Então, isso precisa queimar no nosso coração, sabe? Eu quero confiar em Deus e eu quero fazer parte no que ele tem para fazer nessa terra. Amém? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Um minutinho. Então, aqui a gente entra na nossa segunda aula, confiança. E quero falar para vocês aqui algumas dicas para se tornar uma mulher confiante. Eu falo dicas, mas são assim realmente atitudes que você precisa tomar. A primeira delas é estar disposta a ser moldada por Deus. Então, quando nós olhamos para a história, as poucas histórias que a gente falou aqui, nós vemos mulheres deixando Deus agir através delas também, né? Então, nós vemos que essas mulheres estavam dispostas a permitir a ação de Deus sobre elas. E nós precisamos estar dispostos a ser moldada por Deus, né? Nós precisamos permitir com que Deus nos molde da forma dele, nos deixe conforme ele quer. A segunda é abra o seu coração para o Espírito Santo começar a curar todas as feridas dentro de você. E isso é algo que nós precisamos decidir permitir, porque não tem como ser curada sem a gente falar para o médico, né? Me cure, né? O médico não vai na sua casa porque ele adivinha que você está doente. Quando vamos procurar por ajuda médica é porque a gente está sentindo dor,
a gente não tá aguentando mais, né? Se foi quem for do time igual eu aí, que tem que estar, assim, realmente insuportável para ir para um hospital, a gente espera o negócio estar muito feio, não tá suportando mais, para a gente realmente ir pedir uma ajuda, né? E nós precisamos pedir para o Espírito Santo, né? Curar as nossas feridas dentro de nós. Então, nós precisamos apresentar. Assim como nós apresentamos para o médico, em muitos momentos nós precisamos realmente chegar diante de Deus, sabe? E apresentar as nossas feridas, apresentar onde dói, falar com o Senhor o que está acontecendo dentro de nós, falar o que está vendo dentro do nosso coração e falar, Senhor, me cura. Começa a curar. E engraçado que quando a gente pensa nisso, sobre, né, na parte médica nossa, natural mesmo, quando a gente chega num médico, a gente fala, ó, tá doendo isso, tá acontecendo isso comigo, tá assim, tá assado. Às vezes a gente não vai saber explicar o que a gente tem, né? Mas o médico, ele vai e fala assim, olha, vamos fazer então uma bateria de exames, a gente vai identificar onde dói e a gente vai tratar. E quando eu olho para a vida com o Espírito Santo sobre isso, eu vejo exatamente essa ação sobre as nossas vidas. Sabe, nós precisamos abrir o nosso coração, falar o que está acontecendo, falar o que dói, e às vezes a gente não vai saber explicar, mas ele vai olhar tudo, observar tudo dentro de nós e vai curar as nossas feridas aos poucos, ele vai começar a trabalhar. O terceiro é tenha um compromisso com você mesma de fazer desse aprendizado algo que mude a sua vida. E aí eu não falo nem somente do que a gente está falando aqui, nesses dias que a gente vai ter de encontro, mas tenha um compromisso de fazer com que a palavra de Deus te transforme, sabe? Decida deixar com que ela te transforme, com que realmente o que você aprende da palavra, o que o Espírito Santo te revela, te entrega, mude a sua vida. Porque não adianta a gente ouvir sobre um Deus que cura, um Deus que salva, e a gente não crê que realmente ele pode fazer isso. A gente ouve, a gente lê, mas na hora de pôr em prática, a gente não faz. Então nós precisamos ter um compromisso, sabe, de realmente, não, essa palavra, a palavra de Deus, tem poder para mudar a minha vida, porque ela é uma palavra viva. E eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus que pode mudar a minha vida. E o quarto é não tenha medo de compartilhar. E isso é um dos propósitos aqui dos nossos encontros, desse projeto. Eu vi que no grupo, durante as semanas, muitas mandaram pedidos de oração, muitas compartilharam uma palavra, muitas compartilharam algumas coisas que eu não consegui acompanhar muito, mas a Rosa, que está aqui também, acompanhou um pouco, vi que ela conseguiu responder algumas. E não tenham medo de compartilhar os processos de cura e também as vitórias, né? Nós precisamos, a cada dia mais, nos fortalecer uns com os outros. Tem no discipulado que eu faço com as mulheres locais aqui, tem uma parte que nós falamos sobre a importância de ser igreja, né? E tem uma passagem de Paulo que ele fala, que Paulo fala sobre nos últimos tempos que nós possamos nos reunir ainda mais, que quando chegar os últimos dias nós possamos nos reunir muito mais. E quando eu vejo Paulo falando sobre isso, eu vejo que é realmente sobre um conseguir encorajar o outro, sabe? Nós precisamos criar amizades, criar pessoas ali ao nosso lado, realmente que nós possamos compartilhar, entregar o que está acontecendo. Nós precisamos pedir ao Senhor que coloque as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, para a gente compartilhar. E a gente não pode ter medo de fazer isso, porque isso também faz parte do nosso processo de cura. Tá? Então, não tenha medo de compartilhar suas dores. O nosso grupo também, faça seu pedido de oração, mande o seu testemunho. Talvez, se você tem um testemunho para compartilhar, nos conte, a gente quer te ouvir também. É até dos próximos dias de aula aí que nós vamos ter. Se você teve alguma experiência com Deus, sabe, através desse estudo, através desse tema, compartilhe com a gente também, e a gente quer criar essa conexão com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nesse momento, quem tá aí com papel e caneta, eu vou dar um tempinho para vocês, tá bom? E é para fazer, viu, mulherada? É para fazer essas três perguntas, né? A primeira não é uma pergunta, mas são mais anotações, você não vai precisar compartilhar comigo agora, tá bom? Não precisa mandar aqui, é uma coisa que é para, como eu disse na semana passada, tudo que a gente coloca para fora, a gente visualiza e a gente consegue ter mais, ter um olhar mais amplo sobre como a gente pensa, né? Então, às vezes, essas perguntas simples podem trazer à tona
coisas que Deus quer te direcionar para começar a resolver e a curar em você. Então a primeira coisa é que vocês vão anotar todas as coisas que virem na mente de vocês agora, que podem ter tirado a confiança de vocês, em algum momento da sua vida, tá. Então eu não sei, de repente uma situação que você não conseguiu ter fé, você não conseguiu confiar mais, uma pessoa que, eh acabou com a sua confiança nela, enfim, eu quero que você coloque com suas palavras isso num papel, tá bom? Então anote o que vier à sua mente. Segundo você vai definir aí em uma frase ou em palavras também, o que você fez para mudar essas situações. Então, se você não fez nada para mudar nenhuma delas, você só aceitou e ficou e chorou e não resolveu e ficou por isso mesmo, coloca aí, não fiz nada. Se você decidiu confiar mais em Deus ou decidiu, enfim, se você teve alguma atitude sobre essas situações que tiraram sua confiança, tenta relatar de alguma forma. E a terceira é que vocês vão completar essa frase que está aqui embaixo, da maneira que vocês se enxergam hoje, tá? Então vocês vão completar a frase que diz: "Eu sou uma mulher", e aí eu quero que vocês encontrem em si mesmas uma definição, tá? Uma definição que você mesma se dá. E aí eu vou até colocar um louvorzinho aqui, vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. E eu quero que realmente vocês parem, meditem, pensem sobre essas questões, tá bom? E se perguntem, peça que o Espírito Santo, eu sei que nesse momento o Espírito Santo vai começar a trazer na mente de vocês coisas que vocês precisam pôr para fora, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida, vocês vão poder me mandar aqui no chat, tá bom? Que eu vou ficar acompanhando vocês. Anotaram a pergunta? As perguntas, né? Anotem aí, porque aí eu vou colocar o louvor. Eu acho que vai vir de outra tela, vai acabar sumindo a tela. Mas qualquer coisa vocês podem mandar no chat, que eu tô acompanhando. Chega lá, meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz.
Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não és só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Quem aí conseguiu fazer, levanta a mãozinha aí só para eu tomar noção. Quem conseguiu? Aí, tudo bem. Isso aí, fiquem com esse papelzinho aí com vocês, tá bom? Que no final a gente vai fazer algo sobre isso. Que eu vou voltar para minha tela para a gente continuar. Então vamos lá. Por que a gente fez essas perguntas para vocês, né? Para que vocês possam refletir um pouco sobre o que formou a sua confiança, o que é hoje. Então, a sua confiança hoje, talvez nas pessoas, pode estar abalada, por quê? Porque aconteceram coisas com pessoas que, né, acabou acabando com a sua confiança nelas. A sua confiança, talvez, na sua liderança, no seu ministério, talvez hoje esteja um pouco balançada, porque você se decepcionou nessa caminhada, nesse processo. Então, o que forma a nossa confiança também são as nossas experiências sobre onde a gente deposita ela, né? Então, é natural, em muitos momentos, a gente se sentir uma pessoa que não tem confiança em nada, uma pessoa que não consegue ter atitude, porque quando a gente olha para a nossa história, a gente consegue ver vários momentos, talvez a gente acreditando demais, a gente esperando demais, criando expectativas demais e nos frustrando. E essas situações nos formam em muito, né? Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um Deus que fala: olha, vocês não podem confiar em nada que não seja eu, né? Vocês precisam entender que o único que é perfeito e que nunca vai frustrar a confiança de vocês sou eu, né? E confiar em Deus nos faz olhar para as pessoas de outra forma, até mesmo com as pessoas que erraram com a gente, até mesmo para as coisas que deram errado. Quando a gente confia realmente em Deus, a gente consegue olhar para tudo isso de uma forma diferente, né? Então, as nossas experiências no decorrer da vida formam muito de quem nós somos. E até mesmo os nossos valores, o nosso caráter, os nossos costumes e as nossas crenças, né? Porém, hoje a gente vai falar sobre realmente exercer essa confiança real. Aqui tem uma frase que eu coloquei para vocês, que enquanto eu formava esse estudo aqui, Deus falou no meu coração, né? Que é: nada do que desconstruiu a sua confiança poderá interferir na reconstrução dela através da palavra de Deus. Então, eu não sei o que vocês escreveram aí sobre o que pode ter te deixado sem confiança em algum momento da sua vida, mas nenhuma dessas situações, elas podem interferir no que Deus quer reconstruir em você através da palavra dele. Então, Deus, ele quer reconstruir a sua confiança nele, sobre o que ele pode fazer na sua vida. E nada pode interferir isso se você permitir que ele haja na sua vida. Amém? Aqui são alguns pontos, a gente vai compartilhar agora 3 coisas que você precisa parar de fazer, tá? Então,
Eu quero que fique muito claro aí, peguem essas 3 coisas que você precisa parar de fazer, e eu me incluo nisso, porque são coisas que eu repito para mim muitas vezes, a gente precisa disso, a gente precisa muitos momentos se lembrar, né, do que Deus nos diz, do que a gente não pode fazer, e é muito real isso. E eu quero compartilhar com vocês aqui 3 coisas que você precisa parar de fazer. A primeira delas é pare de se concentrar nas suas fraquezas, tá? A gente está falando sobre colocar a nossa confiança no lugar certo. E não é porque nós não vamos depositar a nossa confiança nas nossas forças que a gente precisa ficar se concentrando no que a gente não pode fazer, no que a gente é ruim em fazer, no que, sabe aquela frase que eu não sei se é só eu que teve uma fase da minha vida que eu repeti muito e de vez em quando eu tenho que me policiar, que é eu não consigo. Não, Deus, eu não vou fazer porque eu não consigo. Eu não vou fazer porque eu não sei fazer isso, porque eu sou fraca, porque eu faço tudo errado, eu não tenho capacidade. Nós precisamos parar com isso. Então, coloque isso como uma regra na sua vida para você se lembrar a partir de hoje. Parem de se concentrar nas suas fraquezas. E aqui está uma frase da Joyce Meyer, que é do livro onde nós estamos trabalhando esse tema, né? Mulher Confiante. No livro, ela cita essa frase que diz: pessoas confiantes não se concentram em suas fraquezas, elas desenvolvem e maximizam os seus pontos fortes. Então, não é porque você não vai confiar no que você pode fazer, você vai confiar no que Deus pode fazer através de você, mas isso não quer dizer que Deus não quer usar o seu talento para fazer o que ele tem para fazer através de você. Perguntaram aqui qual é o livro é Mulher Confiante, da Joyce Meyer, tá? É esse livro que a gente está baseando toda essa mentoria, para vocês procurarem aí depois. Então, Mulher Confiante, da Joyce Meyer. E esse é um dos pontos que ela traz no livro mesmo, e essa é uma das frases que ela fala nesse capítulo. Pare de se concentrar nas suas fraquezas. Então, mulheres, eu sei que muito do que nós não fazemos, do que nós decidimos não fazer, é porque a gente acha que a gente não tem capacidade. E colocar a nossa confiança em Deus quer dizer que a gente acredita. Eu posso até não ter capacidade, eu posso até não conseguir com as minhas forças, mas eu sei que Deus, ele pode me usar para fazer muito além do que eu imagino. Eu sei que Deus, ele me formou e ele sabe no que eu sou boa, e se ele me chamou para fazer isso é porque ele vai me capacitar para fazer isso. Então eu vou confiar no que Deus me formou para ser, entendeu? Então vejam como que esses pensamentos, gente, parece bobeira falar isso às vezes, né? Mas acreditar nisso e muitas vezes afirmar essas coisas para nós mesmas é o que vai formar a nossa confiança em Deus, sabe? Então, ministerialmente, principalmente, quando Deus nos chama para fazer algo, talvez você não se sinta capacitada, não se sinta pronta, você fica olhando para o que você não pode, você se compara, né? Porque o que mais acontece hoje com a humanidade é a frustração em comparar a sua vida com a vida do outro, com a vida perfeita das redes sociais. E nós precisamos parar disso, né? De se concentrar no que a gente não tem, no que a gente não acha que não pode, nas nossas fraquezas. Porque o Senhor, ele nos fortalece, amém? E é ele quem vai por nós, não é a gente que faz. Então, que vocês possam hoje parar de se concentrar nas fraquezas de vocês. Não deem ouvidos, talvez, porque o inimigo tem usado para falar na sua mente, no seu coração, de que você não consegue, que você não pode. Não se concentre nisso, se concentre de que Deus é o Deus que vai fazer através da sua vida tudo o que ele tem para fazer. A segunda coisa é, pare de fingir. E aí é algo que parece loucura, mas já aconteceu comigo na minha caminhada, no meu processo de entender quem eu sou, de identidade, né? Pare de fingir. E essa é uma frase também que tem no livro da Joyce, que é: não temos que fingir ser quem não somos, porque estamos seguras sendo quem somos. Muito do que faz a gente não ser confiante, não confiar em Deus, é a gente não saber nem quem a gente é. E aí eu até falei um pouco disso na semana passada. Nós precisamos firmar a nossa identidade em Deus sobre o que Ele diz sobre nós. Não é nem sobre o que eu acho sobre mim, porque às vezes o que eu acho sobre mim é que eu sou burra, que eu não sei fazer nada, que eu não faço nada certo, né? Quem tem esse senso de inferioridade,
Eu tinha muito isso, é algo que eu luto na minha vida. E a gente fica sempre falando, não, mas eu sou assim, eu sou assado. Nem o que a gente pensa sobre nós mesmos é real. É o que Deus diz sobre nós que realmente é real. Então eu preciso entender o que Deus diz sobre mim e confiar no que ele diz que eu sou. Então, se Deus disse que eu sou uma bênção, eu serei uma bênção. Se Deus diz que eu sou uma mulher virtuosa e que eu sou uma mulher que pode alcançar outras vidas através do que ele tem feito na minha vida, eu vou fazer isso, sabe? Às vezes a gente finge algo que não existe também, né? Tentando se encaixar em alguns grupos, tentando se encaixar em algumas coisas. Às vezes a gente vê ali as pessoas falando sobre ter um dia a dia perfeito, né? Sobre, sabe aquele dia a dia do Instagram mesmo, que você vai lá e você vê a pessoa às 6 horas da manhã, a pessoa já fez devocional, já treinou, já pôs os filhos para a escola, aí você fala, nossa, gente, eu não consegui nem levantar ainda, eu não consigo fazer nada, não tenho força para nada. E aí você, às vezes, começa a mostrar algo que você não é para as pessoas, para tentar se incluir, para tentar se encaixar. E nós não precisamos disso. Nós estamos seguras sendo quem somos, é o que disse aqui nessa frase, né? Nós não temos que fingir. Quando eu sei quem eu sou em Deus, eu não preciso fingir ser quem eu não sou. Eu só preciso acreditar o que Deus diz sobre mim. Amém? E o terceiro ponto é: pare de dar espaço à insegurança. E a frase aqui diz assim: coragem não é ausência de medo, é a ação na presença do medo. Pessoas corajosas fazem o que sabem que devem fazer, não o que sentem vontade de fazer, né? E esse é um ponto não só sobre coragem, mas também sobre maturidade. Então, primeiro, coragem não é ausência de medo. Como a gente disse desde o começo, a gente escolhe confiar, a gente escolhe ter coragem. Então, quando Deus nos mandar fazer algumas coisas, vai ser sentindo medo. Vai ser, sabe, pisar onde a gente não vê o chão. Deus gosta de fazer isso com a gente também, né? Porque a gente sabe, quem já viveu algumas coisas aqui com Deus sabe como, às vezes, Deus nos coloca em experiências que a gente fala, Senhor, mas como assim? Mas é ir mesmo com medo, sabe? Crendo em uma palavra, crendo em um propósito. Então, coragem não é ausência de medo. Você vai sentir medo. Você vai, em alguns momentos, até ter crises, talvez, assim, sabe? De querer recuar, de querer desistir. Mas é você decidir ter uma ação de coragem mediante o medo, mesmo diante do medo. Pessoas corajosas fazem o que sabem que devem fazer. Então, Deus colocou talvez um propósito na sua vida. Você sabe o que você precisa fazer, talvez, para sair de muitos problemas que você está. Sabe? Porque tem muitos problemas que a gente está, que a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não faz. Sabe? A gente acha que a gente precisa sentir vontade de resolver esse problema. E aí a gente passa anos e anos se lamentando de coisas que a gente precisa decidir resolver. E a gente fica, não, tá. Foi até uma palavra que nós ouvimos na conferência de mulheres aqui da igreja sede, que teve no sábado. A gente fica falando, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus e a gente não acha que tá na mão de Deus e não faz nada para resolver o problema. E não é assim. Pessoas corajosas, nós como mulheres corajosas, precisamos fazer o que sabemos que devemos fazer, sabe? Então, em muitos momentos, eu vou precisar, numa situação que eu estou vivendo, não tenho o que eu possa fazer com as minhas mãos. Eu preciso orar, então eu vou orar. Eu preciso jejuar, eu vou jejuar. Eu preciso fazer um propósito com Deus, eu vou fazer propósito com Deus. Eu não vou ficar esperando eu ter vontade de orar, porque quem aqui tem vontade de orar em meio à tribulação, gente? Sinceramente. Sinceramente, eu vou até voltar a tela aqui para olhar para vocês. Porque eu não tenho vontade de orar quando tá tudo um caos. Quando tá tudo dando errado. Quando a minha, sabe, aquela semana, aqueles meses, talvez anos que você tá vivendo uma sequência de coisa dando errado. Você não vai sentir vontade de orar, meu irmão. Você não vai ter vontade de buscar Deus. Talvez no momento que você for orar, você não vai sentir Deus. Você não vai ter uma experiência magnífica com o Espírito Santo em muitas vezes. Mas nós sabemos que o único caminho é estar com Ele. Não tem como resolver o problema sem estar com Ele. Sabe? Então, ter coragem em meio às dificuldades é buscar a Deus mesmo sem sentir vontade de buscar a Deus.
mesmo às vezes com a nossa fé um pouco abalada, sabe, sem saber, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer. Eu sei que ele pode fazer. Porque às vezes a gente diminui o nosso Deus achando que ele tem que fazer as coisas do nosso jeito. A gente põe ele dentro de uma caixa e fala assim: Deus, resolve meu problema desse jeito aqui, nesse tempo aqui, do jeito que eu quero. E não, nós precisamos ser maduros e corajosos de entender que Deus tem o jeito dele de fazer e que eu faço a minha parte. Então, quando chega no impossível, eu já não tenho mais ação com as minhas mãos. Aí eu paro, e aí sim, eu não tenho ação com as minhas mãos, mas no mundo espiritual eu ainda tenho uma ação a fazer. Dobrar o meu joelho, orar, interceder, buscar, fazer a minha parte e buscar ao Senhor incessantemente, né? E isso vai ser com vontade, sem vontade, fazer o que precisa ser feito. Então, que nós possamos realmente exercer essas atitudes na nossa vida, sabe, mulheres? Tenham escolham ser assim, decidam ser assim, né? Teve gente que compartilhou aqui, eu não tenho. A Bruna disse que é ao contrário. E cada uma vai ter uma situação. Mas em muitos momentos a gente acha que Deus precisa resolver o nosso problema do nosso jeito. E a gente busca Deus ali e a gente fala, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Gente, o Senhor está ouvindo. O Senhor ouve. O Espírito Santo leva a nossa oração ao coração de Deus. Mas a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, e muitas vezes Deus não nos mostra, a gente não suporta. E quando a gente olha para Daniel, a vida de Daniel, a vida de um homem de oração, em meio a um tempo de guerra, em meio a um tempo de batalhas espirituais entre as nações, e que nós vivemos até hoje, a gente acha que acabou, mas não acabou. Ainda existem principados e potestades sobre o mundo, e a gente vê Daniel orando ali, Daniel capítulo 10, se eu não me engano, que ele ora, e depois ele fica ali 21 dias orando, e o anjo aparece para ele, depois fala, Daniel, eu ouvi sua oração desde o primeiro dia, mas eu não consegui chegar até você. Eu vim com a resposta para você desde o primeiro dia que você dobrou seu joelho, mas eu não cheguei até você, porque no meio do caminho, uma potestade se levantou, né? E houve uma guerra no mundo espiritual, e eu não consegui chegar até você. Então, gente, a palavra de Deus, ela nos revela tudo o que a gente precisa fazer em todos os momentos da nossa vida, sabe? E nós precisamos entender que nós precisamos chegar num nível de maturidade em que nós não precisamos esperar Deus falar alguma coisa para nós para agir. Eu não preciso esperar com que ter uma experiência sobrenatural com Deus para sentir vontade de buscar Deus. Eu não preciso esperar que alguma coisa aconteça, sabe? Assim, algo sobrenatural, que seja encantador, para que eu busque ao Senhor. Não. Eu sei o que eu preciso fazer na minha vida com Deus. Eu sei. Ninguém precisa ficar me pedindo para buscar o Senhor. Eu sei, e eu confio nesse Deus Todo-Poderoso e eu busco a Ele. Então nós precisamos buscar por isso, por esse tipo de coragem, sabe? Coragem de buscar Deus em meio às tribulações, coragem de se posicionar em meio ao caos, coragem de realmente viver uma vida de relacionamento com o Senhor. A Pri compartilhou aqui, quando me vejo diante de problemas que não tenho solução, eu lembro que nada acontece sem a permissão de Deus. E lembro, sim, que Ele sim tem a solução, tem a resposta. Ele sim sabe o melhor para mim. E é isso. E é isso que me acalma. É isso que acalma o nosso coração, gente. Sabe quando chega uma hora que a gente vai ficando um pouquinho calejado. Então, quando acontece um caos, a gente só tem uma crise ali de choro, sabe? Tem uma crise de choro com Deus, larga tudo ali diante dele, fala, Senhor, porque é normal, Deus entende, Deus sabe como a gente é, gente. Não precisa a gente fingir também ser outra pessoa com Deus. Com Deus a gente chora, a gente fala, Senhor, por quê? Aí depois a gente fala, tá bom, Senhor, eu sei que eu não preciso questionar, eu sei que eu não preciso perguntar, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas a gente não precisa ter medo de quem a gente é diante de Deus, e a gente só precisa confiar. Amém? Então, que nós possamos parar de ter essas atitudes, né, que eu compartilhei com vocês. Meditem sobre isso, declarem isso sobre a vida de vocês. Realmente, quando vier um pensamento, sabe, sobre o que Deus colocou na sua vida para fazer, vier o pensamento de eu não consigo fazer, repreenda no nome de Jesus, fala, eu consigo sim, eu posso sim. Deus me mandou fazer, eu vou fazer.
Parece uma loucura, mas se é Ele que está me mandando, eu vou fazer, sabe? Vamos crer no que Deus tem para a nossa vida. Amém? E assim nós vamos realmente entender o que é depositar a confiança no lugar certo, no nosso Deus, que é perfeito, que sabe o melhor para as nossas vidas. Amém? Bom, eu fiquei muito feliz aqui, senti a presença de Deus aqui, não sei vocês aí na casa de vocês, mas até antes de quando eu estava aqui preparando a aula, meu coração queimava por hoje.